Coronavírus. Brasil monitora 182 casos suspeitos da doença. Tempo. INMET e Defesa Civil alertam para chuvas e ventos de até 100 km por hora. Mobilidade. Obra do viaduto de Taguatinga é inaugurada depois de 5 anos parada. E mais, você vai ver as dicas de diversão e arte para o fim de semana. Boa noite, eu sou Juliana Cury e o Band Cidade segunda edição já está no ar. Seja muito bem-vindo. A gente já começa falando sobre o assunto do momento, coronavírus. Pois é, hoje à tarde o Ministério da Saúde atualizou o número de casos suspeitos. Quem traz mais informações para a gente ao vivo é o repórter Rodrigo Miranda. Oi, Rodrigo, boa noite para você. O número de casos suspeitos aumentou, foi isso? Boa noite, Juliana. Boa noite a todos que acompanham o Band Cidade. Isso mesmo, viu? Segundo os novos dados divulgados pelo Ministério da Saúde, já são 182 casos suspeitos de coronavírus em todo o país. Ontem mesmo nós noticiamos aqui que esses dados eram de 132, então tivemos mais um aumento significativo aí nessa sexta-feira. E a tendência é que esse número de casos suspeitos continue a aumentar em todo o país. Até o momento, 16 estados já notificaram o Ministério da Saúde sobre casos prováveis aí de coronavírus, de pessoas que estão sendo monitoradas e isoladas aí, tanto em hospitais quanto até o isolamento domiciliar também. Aqui no Distrito Federal, a gente noticiou ontem, eram 5 casos suspeitos. Esse número também foi atualizado, já são 6 casos sendo monitorados aqui no Distrito Federal. A Secretaria de Saúde também já descartou, eram para ser 7, mas descartou um dos casos aí, fez os exames, a pessoa melhorou e o exame deu negativo para o coronavírus. A situação é tão complicada, Juliana, que no fim da tarde agora, a Organização Mundial da Saúde elevou o risco aí do mundo para muito alto quando falamos de coronavírus, e a gente vem acompanhando de perto essa situação desde o surgimento da doença lá na China e ela se indo para todos os cantos do mundo aí, chegando no Brasil. Apesar de termos 182 casos suspeitos, apenas um confirmado até o momento, mas todo caso aí precisa ser acompanhado de perto, monitorado, para descartar essa possibilidade, também não trazer nenhum pânico aí na população que acompanha também de perto essa situação, Juliana. Todo dia o número de casos aumenta, pelo que a gente está vendo, e aí o governo tem que todo dia dar um boletim novo, né, Rodrigo? É isso mesmo, Juliana. É também porque muitas pessoas estão em outros países, muitos brasileiros em outros países, tem voo chegando direto, China, Itália, onde teve um surto recentemente lá na Itália. Então, todo mundo chegando, entrando em contato. Então, qualquer gripe, qualquer sintoma aí já gera uma preocupação, é levado aí para acompanhamento e, por isso, alguns casos são colocados como possíveis aí de coronavírus. Então, é uma forma de precaver também, né? Porque todo caso precisa ser monitorado, todo dia surge alguma situação, por isso o Ministério da Saúde está de olho aí para evitar mais casos como o que tivemos confirmado aqui no país, Juliana. Tá certo. Obrigada, viu, Rodrigo? Boa noite para você. E olha, conhecer outros países faz parte do sonho de todo mundo. E realizar esse sonho pode significar um planejamento de meses. Só que o coronavírus virou um problema, né? As pessoas estão com medo de sair do país e, como falamos tantas vezes aqui, a epidemia fatalmente chegaria e de avião. O setor de turismo está sentindo baque e já é possível ver pessoas de máscara no aeroporto de Brasília. Mas o que fazer se você tem uma viagem marcada e pensa em desistir? Olha só. Bom senso ao decidir viajar. Foi o que pediu o ministro da Saúde aos brasileiros. Vale a regra do bom senso. Se não for necessário, para que você vai programar? Espera para a gente ver como é que isso se comporta de uma maneira melhor. Agora, também nós não podemos parar a vida porque existe um resfriado, uma gripe, uma síndrome respiratória. Algumas pessoas têm seguido a recomendação. Esta agência de turismo notou uma baixa na procura por viagens ao exterior. Sempre há uma preocupação quando essas coisas acontecem, porque, além de tudo, o dólar também não está ajudando, né? Que deu uma subida considerável. Então, as pessoas estão realmente bem dispostas a esperar um pouco mais para ver o que vai acontecer. Mas se a pessoa com a viagem comprada decidir cancelar, ela tem alguma garantia de ressarcimento total do valor investido? De acordo com esta advogada, não. É importante que o consumidor ele busque as empresas, as companhias aéreas, tendo em vista essa situação de força maior.
para renegociar a questão dessa multa. Porque, assim, é uma epidemia que está atingindo diversos países. Não é culpa da companhia aérea, mas também não é culpa do passageiro. Então, é importante um bom senso para tentar resolver essa situação da melhor forma possível para ambas as partes. Então, para não perder dinheiro, algumas pessoas arriscam. Esta brasiliense, por exemplo, está em férias em Veneza. Mas ela notou que pontos da Itália comumente visitados por turistas estavam quase vazios. A gente ficou um pouco impressionado porque Veneza estava vazia. Todas as gôndolas paradas, a Praça de São Marcos vazia, os restaurantes, as lojas, muitas lojas fechadas. Então isso a gente conseguiu perceber que existe um certo medo em Veneza. Os aeroportos brasileiros começaram a divulgar um alerta da Agência Nacional de Vigilância Sanitária sobre o coronavírus. Brasília não tem voos diretos para os países onde o coronavírus já é considerado uma epidemia. Mas tem voos, por exemplo, para Portugal, que é uma comum porta de entrada para a Europa. As imagens da Europa mostradas na reportagem foram feitas pela Bárbara. Ela volta para o país nos próximos dias. Enquanto ela vem, o Hélio vai. Ele é italiano e estava em férias no Brasil. Na minha cidade é tudo tranquilo. O problema é que é uma psicose gerais. Então, muitas pessoas já fazem uma fila fora do supermercado antes de abrir para comprar comida, álcool gel, máscara não tem mais. Por aqui também tem gente muito preocupada, mas o uso de máscara é desnecessário aqui no Brasil. A situação está sob controle, segundo o Ministério da Saúde. E olha, mudando de assunto, sexta-feira quer ganhar um par de ingressos para a peça Maré Brega do Grupo G7, que está em cartaz no Maristão da 615 Sul. Para participar do sorteio, ligue no telefone 3325-1537 ou no 3966-3663. O resultado você confere ainda hoje no Band Cidade. E a Defesa Civil emitiu hoje mais um alerta de chuvas fortes na capital federal e não deu outra. O tempo fechou no início da tarde e choveu em vários pontos do DF. A última sexta-feira do mês foi de muita chuva no DF. A área central de Brasília ficou assim, com o tempo completamente fechado. E quando chove assim, os problemas também aparecem. O trânsito no buraco do Tatu e no Eixão ficou completamente parado. Na rodoviária, um ônibus que vinha de Planaltina bateu em um carro. O Corpo de Bombeiros fechou algumas pistas para fazer o atendimento. Já os motoristas que se arriscaram pelas tesourinhas também tiveram de redobrar a atenção. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, choveu mais que a média histórica do mês de fevereiro. Teve locais aqui que choveu praticamente quase o triplo, da climatologia, do esperado de 183 milímetros. Por exemplo, o Lago do Paranoá já vai chover em 502 milímetros. Ainda tem mais chuva de hoje para amanhã, vai aumentar mais um pouco ainda. Os outros locais choveu aí na faixa de 300, 200. Então a gente tem uma média da distribuição dentro do Distrito Federal, dentro da climatologia, de 180 milímetros até 500 milímetros, ou seja, bastante chuva para o mês de fevereiro. A Defesa Civil emitiu alerta nesta sexta-feira de chuvas fortes e orientou as pessoas a evitarem pontos de alagamento. O alerta deve voltar nos próximos dias, já que as chuvas seguem no DF durante praticamente todo o mês de março. Está indicando a gente ter o final de semana com bastante chuva, chuvas intensas, e também a entrada do mês de março, a primeira semana com muita chuva, chuvas intensas praticamente todos os dias no Distrito Federal durante a primeira semana de março. Isso promete a gente ter novamente um mês de março com muita chuva aqui. Com as fortes chuvas, a barragem de Santa Maria, responsável por 27% do abastecimento do DF, está transbordando. A última vez que isso aconteceu foi em maio do ano passado. O sistema Santa Maria Torto tem sido usado como uma reserva técnica para o período de estiagem. A água excedente do reservatório segue para o córrego Três Barras. De lá, se junta com o Ribeirão Tortinho, formando o Ribeirão do Torto, onde há captação da CAESB. Já a barragem do Descoberto também está com nível máximo há quase um mês. E o GDF criou mais 11 faixas de circulação no viaduto da IPTG. A obra foi inaugurada hoje e deve beneficiar mais de 130 mil motoristas.
São 5 novas faixas para quem sai de Taguatinga rumo ao plano piloto e 4 faixas no sentido contrário. Também foram criadas 2 novas centrais para ônibus. A obra custou R$ 5.200.000 e vai beneficiar cerca de 135 mil motoristas que passam pelo viaduto da EPTG com a Estrada Parque Contorno. Aqui é um trevo para todas as regiões. Você vem para Águas Claras, vem de Vicente Pires, vai para o Sol Nascente, Pôr do Sol. Todos serão beneficiados. E com a integração futura, com o lançamento do túnel de Taguatinga, aí que vai ser perfeito. Vai ficar uma beleza, é um canteiro de obra que o governador Ibanez está fazendo no Distrito Federal. Além do alargamento do viaduto, foram plantadas ao longo das pistas 2.000 mudas de ipês. A velocidade nos novos trechos vai ser mantida em 60 km por hora. E o fechamento do eixão pelo DR deixou o trânsito caótico no centro de Brasília. As informações ao vivo com o Cláudio Marcos. Oi, Cláudio, boa noite para você. Eu caí no meio desse caos, cheguei até atrasada aqui no trabalho hoje. Oi, Juliana, boa noite para você, boa noite a todos. Pois é, Juliana, você e muitos motoristas tiveram problema para acessar a área central aqui de Brasília. Hoje, mais uma vez, então, o eixão foi fechado, já no início da tarde, no sentido norte-sul. E isso foi gerando uma confusão e um caos aqui na área central, tanto no Buraco do Tatu, W3, L2 Norte, no próprio eixão. As pessoas não conseguiam transitar e o trânsito foi dando aquele nó. E para piorar, aquela chuva que vocês mostraram agora aí no Band Cidade, essa chuva que foi bastante intensa também na tarde de hoje. E muitos ouvintes, inclusive da Band News FM, reclamaram que passavam por lá e não viam ninguém trabalhando e queriam saber qual a justificativa, então, para o eixão estar fechado. Então, o sentido norte e sul ficou fechado por volta de até as 3 horas, 3h30 da tarde, depois foi finalmente liberado. Agora, Juliana, para surpresa dos motoristas, logo em seguida, o DR decidiu fechar no sentido contrário, sentido sul-norte. E este fechamento, Juliana, durou até por volta de 6h30 agora da noite. A gente lembra que na região passam por dia cerca de 120 mil veículos, viu, Juliana? Né? Por que eles não fecham no horário de pouca circulação, né? Bem na hora do almoço, na hora que o pessoal está voltando para casa agora também, 6h30, fica um caos a vida de todo mundo, né, Cláudio? É verdade, Juliana, e essa foi justamente a nossa pergunta, o nosso questionamento para o DR. O DR reforçou que vem fazendo essa obra de recuperação asfáltica desde junho do ano passado e que fazia essa intervenção de 8 da noite às 5 da manhã, mas que desde o dia 16 de fevereiro começou a fazer o que eles estão chamando de intervenções pontuais. E aí elas estão ocorrendo de 10 da manhã às 6 da tarde, foi o que aconteceu hoje, mas o que não dá para entender é que o DR diz que faz isso quando não tem chuva, para que a obra possa adiantar, só que não foi o que a gente viu hoje, viu, Juliana? Não mesmo. Obrigada, viu, Cláudio? Boa noite para você. Boa noite. Entra ano, sai ano e o ginásio esportivo de Samambaia continua do mesmo jeito, abandonado. Aí não tem jeito, a revolta dos moradores só aumenta. O espaço tem quase 20 anos e nunca foi reformado. O cenário é de abandono. Sujeira, estrutura enferrujada, falta de telhas, banheiro quebrado e sem iluminação. Para o João, que foi um dos que ajudou a construir o ginásio de Samambaia, encontrar o espaço nessas condições preocupa. Eu fico até um pouco decepcionado com razão ao que foi feita a obra pelo objetivo que ela foi construída, que era para o pessoal a população de Samambaia usufruir, quem jogava futebol, praticava outro tipo de esporte. E no qual eu deixei ela em todas as modalidades para praticar esporte. E simplesmente começaram a usar o ginásio. E infelizmente ele hoje em dia se encontra abandonado. O local foi construído em 2001 e desde então não recebeu grandes manutenções. Com o tempo, a estrutura foi se deteriorando. Já são 8 meses que a população encontra ele assim, ó, fechado. É muito triste, viu? Porque ele, infelizmente, não teve reforma nenhuma durante os governos que por aí passaram. Tá só o quimba, tá caindo pedaço mesmo aí, ó. Enferrujação, banheiro lascado, entendeu? Tudo lascado. Tá parecendo com o canteiro central ali das
300, 500, que eu apelido de lascadão. Com essas condições, os praticantes de esportes da cidade ficam sem essa opção. A Defesa Civil chegou a realizar uma vistoria no ginásio no dia 7 de fevereiro. O objetivo foi definir os reparos a serem feitos para que a quadra seja liberada. A administração da cidade já começou a fazer avaliações do espaço. Nosso trabalho é só fazer o levantamento, o projeto e enviar para Nova Cap. Até sexta-feira, acredito que já está enviado para Nova Cap. Diante disso, fica a expectativa de que o ginásio volte a funcionar. Seria uma parte de muita responsabilidade em relação ao esporte de Samambaia se as autoridades voltassem os olhos para cá e fizessem a manutenção desse ginásio, recuperassem ele para que a população pudesse usufruir. E olha, o relatório final do grupo de trabalho criado para analisar o plano urbanístico de uso e ocupação da orla do Lago Paranoá concluiu que será dada prioridade às ações destinadas à recuperação ambiental para atender a determinação judicial de desobstruir a orla no espaço de 30 metros da área de preservação permanente do lago. Assunto de hoje de Cláudio Humberto. Olha, a Justiça mandou e no governo passado foram destruídas as cercas e usaram até tratores ali na beira do Lago Paranoá. Políticos oportunistas pousaram para fotos, imagens de TV foram feitas e depois abandonaram tudo. Aquela área liberada virou pública e aí desandou. O mato cresceu, o lixo apareceu e se espalharam focos de mosquito da dengue, produzindo forte impacto no número de infectados aqui em Brasília. Agora, depois de longo período, um grupo de trabalho concluiu um relatório sobre o plano de uso e ocupação da orla do Lago Paranoá. Burocratas são assim mesmo, eles agem como se tivessem todo o tempo do mundo. De qualquer maneira, é um passo importante para que finalmente o GDF passe a limpar a área, cortar o mato e realizar obras de urbanização com passeios, ciclovias, bancos de iluminação, lixeiras, banheiros públicos, sem contar segurança pública. Para preservar a orla, não basta derrubar cercas, é preciso cuidar e ninguém aguenta mais tanta demora. A revisão das regras do Fundo de Assistência à Saúde dos deputados distritais e dos servidores da Câmara Legislativa não é um assunto encerrado na Casa, apesar do arquivamento do projeto de lei que tratava sobre o tema. Quem vai trazer os detalhes é o Leandro Aislan, direto do estúdio da Band News FM. Oi, Aislan, boa noite para você. Vai dar pano para manga ainda, então, né? Vai sim, Juliana, vai sim. Boa noite para você, boa noite a todos. Agora temos uma nova proposta, né, também de autoria do deputado distrital Rodrigo Delmasso, né, que será submetida a uma consulta pública. Bom, a principal novidade nesse texto é a retirada do ponto que tratava aí da inclusão de ex-deputados no seguro-saúde, algo que foi bastante criticado aí durante o projeto anterior, né? De acordo com o Delmasso, será possível, então, economizar por ano cerca de 4 milhões de reais aos cofres públicos. Isso porque o FASCAL, né, que é o plano de saúde dos servidores do Legislativo aqui do Distrito Federal, tem um déficit de 13 milhões de reais. Bom, a nova proposta também pretende acabar com a permanência do plano de ex-comissionados a partir de janeiro de 2000, que seria a partir deste ano, né, caso fosse aprovado. Eles poderiam, portanto, usufruir do benefício após deixarem as funções, caso paguem a mensalidade e a taxa de permanência. Bom, as sugestões podem ser feitas, né, até o próximo dia 13 de março pelo site do E-Democracia. Né, uma audiência pública sobre o assunto será marcada ainda para discutir este assunto, Juliana. Tá certo. Obrigada, viu, Aislan? Boa noite para você. Boa noite. A taxa de desocupação caiu para 11,2% no trimestre encerrado em janeiro, uma queda de 0,4 ponto percentual em relação ao trimestre anterior, de agosto a outubro de 2019, quando ficou em 11,6%. O dado é do IBGE e foi divulgado hoje. Se comparado ao mesmo período do ano passado, a queda foi de 0,8 ponto percentual. A informalidade caiu e cresceu o emprego com carteira assinada. A taxa de informalidade recuou 0,5 ponto percentual de um trimestre para o outro e o número de carteiras assinadas aumentou 1,5%, o que significa 540 mil pessoas com emprego formal. E você vai ver daqui a pouco no Jornal da Band. Você vai ver no Jornal da Band hoje a Organização Mundial da Saúde classificando como muito alta a capacidade de contaminação do coronavírus. A gente vai mostrar que o governo decidiu prorrogar por uma semana a presença do Exército no Ceará. É a chamada garantia da lei e da ordem. E uma reportagem sobre o desemprego, a taxa de desemprego. Saíram dados novos
Melhorou um pouquinho, mas ainda é muito alto, né, Lana? Com uma taxa elevada também de informalidade. A gente vai mostrar as providências que estão sendo tomadas com relação àquele navio encalhado na costa do Maranhão. Corre o risco de vazar ali toneladas de óleo, combustível e minério de ferro. Os detalhes logo mais às 7h20 da noite. Vem com a gente. Susto em Taguatinga. O ar-condicionado de um prédio comercial pegou fogo no começo da tarde de hoje. O incêndio aconteceu na CNA1, próximo à Praça do DI. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o fogo se espalhou pela cobertura do prédio, que foi esvaziado. Ninguém se feriu, a situação foi controlada minutos depois. E veja a seguir, a gente recebe aqui no estúdio a banda Carnavalha. A gente volta já já. Hora de música aqui no Band Cidade. A gente recebe hoje a banda Carnavalha, que fez shows durante o carnaval e ainda tem muita festa pela frente. Então, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos aqui ao Band Cidade. Boa noite, Juliana. Gente, o carnaval acabou mais ou menos, né? Que vocês ainda têm uma agenda cheia. Temos, graças a Deus, né? Ainda temos alguns shows aí pela frente. Sim. E a gente fala que a gente faz carnaval o ano inteiro, né? Porque não para, tem show o ano inteiro também. Banda Carnavalha, né? Carnaval o ano inteiro. Faz bastante evento aí pela cidade, casamentos, formaturas. A gente toca o ano todo, mas óbvio que nessa época do ano a gente intensifica aí a quantidade de shows. Vocês começaram aqui em Brasília, né? Como é que vocês se conheceram, assim, vocês todos? Então, eu era produtor de eventos aqui na cidade em 2008 e dentro de um evento surgiu assim um estalo de uma necessidade de ter uma banda nesse estilo que agradaria o pessoal do evento. Aí a gente fez a banda para tocar nesse evento e daí não parou mais desde 2008. Então vamos tocar um pouquinho pra gente, que o carnaval também não acabou aqui no Band Cidade. Vamos embora. Do Leme ao Pontão, do Leme ao Pontão, não há nada igual no mundo. Do Leme ao Pontão, do Leme ao Pontão, não há nada igual no mundo. Bom demais. O que não pode faltar no repertório de vocês? Bom, o repertório do carnaval é um repertório bem diversificado, exatamente. A gente costuma tocar de tudo um pouco. No início tinha muito dessa essência das coisas do Rio de Janeiro, do monobloco, que é de onde vem a ideia da Carnavalha, mas a gente entendeu que por Brasília ser uma cidade que tem uma diversidade muito grande de pessoas, né? A gente tem que tocar de tudo um pouco. Então a gente gosta de tocar desde o rock nacional de Brasília até o axé da Bahia. A gente mistura de tudo um pouquinho no Vocês dão uma carnavalizada no rock, Isso assim, aí. mais ou menos. Exatamente. E o carnaval de vocês, como é que foi? Muito agitado? Foi bastante agitado. Fizemos vários shows aí, Carnaval do Parque, fizemos na BB, fizemos no Brasólia. E Carnaval do Parque vai ter de novo esse sábado, né? Isso, vai ter de novo amanhã. A gente só não pode falar o horário e nem o formato que a gente vai fazer, porque é surpresa. Mas a gente vai estar lá amanhã e... Aguardem. Fiquem até o final, Fiquem até o final. É o Bom demais. Então vamos entrar no clima de novo? Vamos fazer vamos um sim. som? Então vamos lá. Tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível. Se eu abrir minha agenda pra tu ver, eu tô com mina de azeite. Eu gosto até dessa louca, mas tá brincando comigo. Sei que rebola gostoso, quem tá perdendo é você. Oi, te liguei, deve tá ocupadinho. Tudo bem, tá com outro contatinho. Te liguei, deve tá ocupadinho. Tudo bem, tá com outro. Vamos ao resultado do sorteio. Os vencedores foram Raquel Monteiro, Lidiane Aparecida e Dolosir Júnior. Parabéns. Nossa produção vai entrar em contato com vocês. E a gente continua falando de diversão com ela, Martinha Ferreira. Martinha, boa noite. Boa noite, Juliana. Boa noite, pessoal de casa. Pois é, Juliana. O carnaval acabou ou não? Pois é, o carnaval acabou, mas ainda tem muita gente no clima. E para essa galera, amanhã tem o pós-carnaval, Juliana. E é lá, sabe aonde? No estacionamento do ginásio Nilson Nelson. Agora eu quero saber de você. Você sabe quem é que vai estar lá para animar a festa? Não sei. Então, a dupla Jorge e Matheus, Juliana, eles prometem botar todo mundo para dançar. Vou até pedir para aumentar um pouco aí do som para a gente ouvir um pouquinho da música Tijolão, que está fazendo muito sucesso, Juliana.
Eu estou no bloco de saudade só, Martinha. Pois é, mas não é só Jorge Mateus que vai estar por lá, dupla não, Juliana. Quem vai abrir os trabalhos é a banda Saia Rodada, que vai trazer muito forró para quem não conhece e para quem já conhece. Eu vou pedir para aumentar um pouquinho do som para a gente relembrar a música de sucesso deles. O nosso combinado era não ligar. Pois é, Juliana, agora para quem está no clima ainda de bloquinho, tem 3 opções. A gente tem amanhã Divinas Tetas, lá na Funarte, a partir do meio-dia. Eles vão colocar todo mundo para dançar também. Mas se você quiser mais tarde, tem lá no Parque da Cidade, no estacionamento 4, o bloco Vamos Fugiu. E hoje, daqui a pouco, lá no Conic, tem o bloco Baby Doll de Nylon. Os ingressos custam R$20. É isso aí, Juliana. Tem muito bloquinho pela frente, muito carnaval pela frente ainda, né? Vamos aproveitar. Tá ótimo. Obrigada, viu, Martinha? E valeu pela companhia. Vem aí o Jornal da Band. Boa noite, até segunda. Tchau, tchau. Até mais.